Olá pessoal, nessa aula nós vamos verificar a distância entre pontos, a distância de ponto à reta e de ponto a plano. Antes da gente começar, dê aquele like aí no nosso canal e também se inscreva, porque você se inscrevendo você fica sempre atualizado aí com as aulas mais recentes que nós fazemos e tem acesso às outras aulas também, como as aulas de cálculos e alguns problemas que nós resolvemos aí, especialmente para você. Bom, a distância entre dois pontos, nós vamos ter dois pontos, A e B, e queremos calcular a distância entre eles. Basta nós calcularmos aqui o vetor AB e verificar qual é a norma dele. A norma vai ser justamente o comprimento desse segmento aqui, que é a distância entre os dois pontos. Se nós chamamos aí o ponto A com coordenadas x1, y, z1 e o ponto B com coordenadas x2, y2, z2, o vetor AB é a diferença entre as coordenadas, a extremidade menos a origem. E aí a norma do vetor vai ser igual à distância entre A e B. Então observe que a norma, nós já vimos anteriormente que a norma de um vetor é dada por cada coordenada ao quadrado somada, né, e tirando a raiz quadrada. Então é essa formulazinha aí. Então nesse caso, esta fórmula vai me dar a distância entre os dois pontos. Então eu faço a diferença entre as coordenadas, elevo ao quadrado, somo tudo e tiro a raiz quadrada. Então essa é a distância entre os pontos, a fórmula da distância entre os pontos. Para fixar as ideias, vamos ver um exemplo. Calcular a distância entre os pontos A e B. Então, o ponto A tem essas coordenadas e o ponto B essas coordenadas aqui. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada. Aí eu vou fazer a diferença das coordenadas. Primeira coordenada com a primeira coordenada, dá menos 1. Então, menos 1 elevado ao quadrado. Mais segunda coordenada vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado. Mais terceira coordenada, 2 menos menos 2. Então, dá 4. Então, 4 ao quadrado. Isso daqui é igual a raiz quadrada. Vou só fazer a conta devagar aqui. É 1 mais 16 mais 16. Fazendo essa soma aqui, dentro da raiz nós temos raiz de 33. Então esse aqui é o resultado. Então a distância entre A e B é igual a raiz de 33 unidades de comprimento. Vamos agora para a distância de ponto à reta. Vamos considerar o primeiro caso em que nós temos que P pertence a R. Então, eu tenho aqui uma reta no espaço, a reta R, e P é um ponto da reta. Ora, se P está na reta, a distância entre P e R vai ser igual a zero. Então, nesse caso, não tem muita graça. Mas, para isso, você precisa saber que o ponto está na reta. Agora, o outro caso, em que P não está na reta. O que a gente faz? Observe o seguinte, tem muita gente que comete o erro de pensar o seguinte, que a distância do ponto até a reta é a distância de um ponto qualquer aqui, por exemplo, um ponto Q, até o outro ponto, um ponto da reta ao outro ponto. Não é verdade, porque a distância não é essa daqui não. Quando você quer calcular a distância, você tem que pensar assim, ó, o segmento aqui que o ponto P faz com a reta que é perpendicular à reta. Então, a distância é essa daqui, é sempre algo que é perpendicular. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos considerar aqui um vetor VR, que é um vetor que tem a direção da reta, o vetor diretor da reta. E vou considerar aqui um ponto A. E aqui, na extremidade, um ponto B. Note que, se eu considero esse vetor aqui, vetor AP, esse vetor AP, juntamente com o vetor VR, eles geram um paralelogramo, que é esse aqui. Pega uma paralela a esse aqui e outra paralela aqui, eles se juntam aqui. Aqui também eu tenho o vetor VR e o vetor AP.
Muito bem. Esse paralelogramo aqui, nós já vimos com conhecimentos anteriores que nós conseguimos calcular a área desse paralelogramo através do produto vetorial desse vetor AP com o vetor VR. Basta pegar a norma desse vetor. Então, vamos lembrar aqui que a área do paralelogramo é dada pela norma do vetor VR vetorial AP. Então, observe também o seguinte, que eu posso calcular a área desse paralelogramo através da medida da base vezes a altura. A medida da base aqui é justamente a norma do vetor VR. E a altura é a distância D que nós estamos atrás. Então, a área do paralelogramo também pode ser vista como sendo norma de VR vezes D. Muito bem, nós podemos igualar essas duas equações aqui, visto que ambas são a área do paralelogramo, e nós temos então que VR vetorial AP, a norma disso, é igual à norma de VR vezes D. Então, eu consigo isolar D e encontrar quem é a minha distância. Então, a distância vai ser dada por norma de VR vetorial AP dividido por VR. Então, aí fica a fórmula da distância. VR vetorial AP norma dividido pela norma do vetor VR. Mas quem é VR e quem é AP? VR é o vetor que dá a direção da reta. P é o ponto que a gente quer calcular a distância até a reta. E A é um ponto qualquer da reta. Então fica fácil agora calcular a distância do ponto à reta. Vamos ver um exemplo. Calcule a distância entre o ponto P e a reta S. Então, vamos lá. Eu tenho ponto P e a reta S. Lembrando que a distância do ponto P até a reta S é dado pelo... Aqui eu coloco a norma do vetor VS vetorial AP, onde VS é o vetor diretor da reta S, A é um ponto da reta e P é o ponto P que a gente quer a distância, dividido pela norma de VR, ou melhor, VS. Muito bem. Então, de cara eu vejo que eu tenho que extrair lá da equação da reta um ponto e o vetor diretor. O ponto que eu vou tomar é o ponto 2, 0, 1. Basta fazer lambda igual a 0. Então, 2, 0, 1. E o vetor VS, que dá a direção da reta S, também é da equação da reta. Menos 1, 3, menos 1. Menos 1, 3 e menos 1. O que nós vamos fazer agora? Esse produto vetorial. Mas para isso eu preciso de AP. Vetor AP eu obtenho pela diferença do ponto P menos o ponto A. Então, 2 menos 2, 0. 1 menos 0, 1. E menos 1, menos 1, menos 2. Então, aqui eu tenho o vetor AP. Então, vamos fazer agora o produto vetorial de VS vetorial AP. Esse produto vetorial funciona como se fosse o determinante, que a primeira linha é IJK, a segunda linha são as coordenadas do vetor VS, menos 1, 3, menos 1, e a segunda linha as coordenadas do vetor AP, 0, 1, menos 2. Então, vamos calcular esse determinante. Aqui, o I dá menos 6I. Fazendo a conta do I agora aqui, vai dar mais I. O J aqui, ele zera. E aqui, ele dá menos 2J. O K assim zera. E aqui, ele dá mais K. Então, esse vetor é o vetor menos 5i menos 2j
mais k. Então, vamos calcular a norma desse vetor. Norma de Vs vetorial AP. Basta tomar a norma desse vetor aqui. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada disso. Isso daqui é igual a raiz de 30. Muito bem. Essa primeira parte aqui a gente já fez. Está faltando a norma de Vs. Qual é a norma de Vs? Vamos calcular aqui. Norma de Vs vai ser igual a raiz quadrada. O vetor Vs é esse aqui. Então, menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, essa conta aqui dá raiz de 11. Agora, basta substituir esses valores aqui. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui para encontrar a distância. Então, a distância de P a S vai ser igual a raiz de 30 sobre a raiz de 11. Se você quiser deixar assim, tudo bem. Se não, racionaliza. Então, racionalizando, nós temos que a distância de P a S é igual a raiz 11 vezes 30 dá 330. E raiz de 11 vezes raiz de 11 dá 11. Aqui, unidade de comprimento. Então, nós resolvemos aí o nosso problema. A distância de P a S é igual a raiz de 330 sobre 11. Bom, agora eu gostaria de visualizar a resolução do problema aqui no GeoGebra. Nós vamos exibir a janela de visualização 3D, que tudo está acontecendo em 3 dimensões, e vou também excluir, aqui não vou exibir essa janela de visualização, porque eu quero ver só a parte 3D aqui. E aqui verificar a janela da álgebra, o que está acontecendo. Então, para determinar a reta, eu vou colocar aqui primeiro o ponto A. O ponto A, lá na reta, que era um ponto da reta, ele tem coordenadas 2, 0 e 1. Então, aqui o ponto A. Aqui a gente já consegue visualizar o ponto A. Ó, o ponto A está bem aqui. Agora, eu vou colocar o vetor que dá a direção da reta. Que era o VR lá, que eu vou chamar de V aqui. O vetor que dava a direção da reta é o vetor menos 1, 3, menos 1. Tá aí o vetor que dá a direção da reta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui ó, o vetor está aparecendo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a reta. Então, eu venho aqui na entrada, escrevo reta, e aparecem várias opções de reta. Eu quero reta que passa por ponto e vetor diretor. Então, eu tenho o ponto e o vetor diretor, seleciono essa aqui. O ponto é o ponto A e o vetor diretor é o vetor V. E aí, ele já encontrou aqui a reta e ele chamou essa reta de F, porque eu não nomeei a reta, mas ele está chamando a reta de F. Então, o desenho é esse aqui, ó. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o ponto P, que foi dado no problema. O ponto P, ele tinha coordenadas 2, 1, menos 1. Inserir o ponto P. Então, está aqui, ó. Eu quero a distância da reta a esse ponto. O que eu faço? Tem um comando distância. Então, escrevo aqui distância. Então, já tem distância de ponto a objeto, ó. Então, eu coloco qual o ponto que eu quero? É o ponto P. E o objeto qual é? É a reta, que aqui no GeoGebra ele chamou de F aqui, ó. Então, eu coloco F, distância de P a F. E aí, ele já me dá o resultado, que ele chamou de A, distância de 1,65. Será que está certo esse resultado? Vamos verificar, porque lá na nossa conta deu raiz de 330 sobre 11. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na entrada e calculo a raiz de 330 sobre 11. Raiz, o comando é SQRT.
Então, SQRT 330 dividido por 11. Então, aí o resultado vai ser o mesmo, 1,65. Ele está arredondando aqui, tá? Então é isso, pessoal. Foi confirmado aqui o resultado. E aí a gente consegue visualizar aqui quem é o ponto A, quem é a reta e quem é o ponto P. E a gente consegue calcular de forma satisfatória. Eu vou tirar aqui esse plano, só para a gente visualizar melhor. Deixar os eixos. Olha aí. Então, ficou show de bola, né? Aqui a reta, o ponto P. E aqui eu tenho calculado a distância. 1,65, que é o valor que nós calculamos lá. Raiz de 330 sobre 11. Bom, agora nós vamos ver distância de ponto a plano. O primeiro caso é quando o ponto P pertence ao plano π. Então, eu tenho um ponto aqui no plano. Nesse caso, vai ser dada a equação do plano e vai ser dado o ponto. Então, tem como a gente verificar se o ponto está ou não no plano. Basta substituir os valores de x, y, z do ponto no plano. Se der igual a zero, é porque o ponto está no plano. Nesse caso, nós temos que a distância do ponto ao plano é igual a zero. Agora, caso o ponto não esteja no plano, que é o segundo caso aqui, P não pertence a π. Então, novamente, nós temos a equação do plano e nós temos o ponto. Com a equação do plano, nós obtivemos de graça aqui as coordenadas do vetor normal ao plano. Então, o que acontece agora aqui? Nós queremos a distância do ponto ao plano. O que é a distância do ponto ao plano? Nós vamos ter aqui, ó, se eu faço a projeção do ponto P no plano, a projeção ortogonal, eu vou obter um ponto P'. Então, a distância é justamente essa daqui, seria a norma do vetor P'. Muito bem, mas como é que eu encontro esse vetor P'? Da seguinte forma, eu considero um ponto qualquer do plano, um ponto Q do plano, e aí nós vamos considerar esse vetor QP. Observe que se eu faço a projeção ortogonal do vetor QP na direção do vetor NP, eu tenho exatamente o vetor P'. Então, esse vetor P' é a projeção ortogonal do vetor QP na direção do vetor NP. Nós temos que a distância de P a π vai ser a distância de P a P', que é a norma do vetor P'. Então, esse vetor P', nós vimos que ele é o vetor projeção de QP no vetor normal NP. Vamos lá. P', então, lembra? Ó, eu quero projetar na direção desse vetor. Então, está aqui o vetor, e aí eu tenho o número que vai fazer isso. Então, a norma de P' vai ser o módulo desse número vezes a norma do vetor NP. Observe aqui que essa norma vai cancelar com o quadrado aqui. Então, nós temos que a distância de P a π é igual ao módulo de PQ interno NP dividido por norma de NP. Então, vamos jogar para outra tela aqui, que acabou o nosso espaço. Então, nós temos que a distância é essa daqui, é dada por essa razão aqui. Então, está aqui a razão novamente. Agora, se nós tomamos o NP como sendo ABC, que foi dada a equação dessa forma, então esse aqui é o NP, e nós temos que o ponto Q é xq, yq, zq, e aí o que vai acontecer? Eu vou fazer esse produto interno, QP vezes NP. Então, observe, PQ interno NP vai ser igual ao produto, né, do vetor normal com o vetor PQ. O que é o vetor PQ? As coordenadas de Q menos as de P. E aí a gente faz a distributividade aqui. Fazendo a distributividade, já arrumando aqui o que é positivo e o que é negativo, nós temos isso aqui. Agora observe que todos esses valores que estão aqui no parênteses são conhecidos. Então isso aqui, na verdade, é o número que a gente vai ter como calcular. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar essa parte aqui de menos D. Então, é um número isso aqui também, menos D. Tá? Isso daqui é o menos D daqui também, tá? Do plano. Porque
quando a gente fez a equação do plano, nós mostramos a equação do plano, era justamente esse produto aqui dos escalares do vetor normal com as coordenadas de um ponto. Então esse daqui era o menos d lá, que é esse d aqui. Muito bem. E aí o que acontece? Essa conta aqui, ela é dada por isso daqui. Então, ax0 mais by0 mais c, z0 mais d. Certo? Então, como é que vai ficar aqui a nossa fórmula? A nossa fórmula vai ficar assim. A distância de π é π é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais c, z0 mais d, dividido pela norma de nπ. Como eu sei as coordenadas de nπ, então vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, como é que a gente consegue memorizar isso? Você tem a equação do plano, você substitui aqui, no lugar de x, y, z, as coordenadas do ponto. Calcula o módulo disso e divide pela norma do vetor nπ, que é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tranquilão? Então vamos agora fixar as ideias resolvendo um problema. Calcule a distância do ponto P ao plano alfa, cuja equação é essa daqui. Muito bem. O que a gente tem que fazer aqui nesse problema? Então, nós já sabemos que a distância do ponto P ao plano alfa aqui é dado pela seguinte conta. É norma de ax0 mais by0 mais cz0 mais d sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Certo? Lembrando que x0 é a coordenada x do ponto, y0 é a coordenada y e z0 é a coordenada z do ponto. Então, vou colocar aqui esses valores. Ó. O x0 é igual a 1, o y0 é igual a 2, o z0 é igual a 3. Também o a, b e c. A é quem está acompanhando o x, b é quem está acompanhando o y aqui na equação do plano. E C, quem está acompanhando o Z aqui. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C igual a 1 também. Então, vamos substituir aqui. A distância, então, de P a alfa vai ser igual a módulo de AX0. Então, 1 vezes 1, 1. Mais by0, menos 2 vezes 2, menos 4. Mais cz0, 1 vezes 3, 3. Mais d. D, eu não coloquei aqui, mas d é igual a menos 1, certo? É o termo independente. Mais menos 1. Módulo dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vamos fazer as continhas aqui. Isso aqui é módulo. Observe, esse 1 aqui eu posso cancelar com esse, menos 1. E aqui eu vou ter módulo de menos 1, dividido por raiz de, aqui eu vou ter 1 mais 4 mais 1. Então, módulo de menos 1 é 1. Então, 1, e aqui está dando raiz de 6. Racionalizando, nós temos isso aqui, a raiz de 6 sobre 6 unidade de comprimento. Então, essa daqui é a solução. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso daqui e visualizar no software GeoGebra. Olha só, então nós já estamos aqui com a visualização 3D, como fizemos no exemplo anterior, e vamos entrar aqui com a equação do plano primeiro. Então, a equação do plano aqui, vou colocar x
menos 2y mais z menos 1 igual a 0. Eu tenho um plano aqui, ó, tá? Equação desse plano aqui. É o plano alfa, que ele chamou de EQ1 ali. Muito bem. Agora, eu tenho que colocar o ponto. Vou chamar de ponto P aqui, igual a 1, 2, 3. Então, vamos observar o ponto aqui, ó. O ponto ele não está no plano, tá? Se a gente coloca numa posição aqui, a gente verifica que o ponto não está no plano. Ótimo. Agora a gente quer calcular essa distância do ponto ao plano. O que eu vou fazer? Então, coloco aqui distância e vou de ponto a objeto. Então, o ponto que eu quero é o ponto P e o objeto que eu quero é esse EQ1 aí, que é o plano. Certo? E ele calculou a distância A, 0,41. Então, vamos conferir com o nosso resultado, que era a raiz de 6 sobre 6. Então, eu escrevo aqui SQRT 6, que é a raiz de 6. E aí eu faço isso dividido por 6. O resultado, 0,41, que é um arredondamento aí do valor da raiz de 6 sobre 6. Ok, pessoal? Bom, então, nós temos aí o nosso exercício resolvido e tentamos resolver aí um exemplo de cada tipo de exercício aí de distância entre ponto e ponto, ponto e reta e ponto e plano. Então é isso, pessoal. Essa aula está disponível aqui no nosso site, você pode baixar à vontade e divulgue também para os seus colegas aí o nosso canal, para que eles também tenham acesso aí a essas informações e consiga aí resolver listas de exercícios e qualquer dúvida, você pode também entrar em contato com a gente nesse mesmo site aí, tá bom? Então não esqueça de também dar aquela curtida no nosso canal e se inscrever, porque você se inscrevendo, você tem aí em primeira mão acesso às novidades que nós estamos postando. Um abraço e até a próxima.